A tempestade interior que ninguém vê há dias, em que tudo parece estar bem por fora. O trabalho foi feito, os filhos estão em paz, as contas estão pagas, mas por dentro é como se algo estivesse gritando em silêncio. É aquela angústia, sem nome, uma inquietação que ninguém vê, mas que você sente pulsar dentro do peito. Já reparou como, às vezes, o maior barulho está no lugar mais silencioso da casa? A mente? E aí, a pergunta que ecoa é: se Deus está comigo, por que ainda me sinto assim? Muitos vivem como se estivessem constantemente prestes a explodir por dentro, sorrindo por fora, mas travando batalhas internas tão intensas que mal conseguem dormir. A ansiedade não escolhe hora nem lugar. Pode aparecer no meio de uma reunião, num domingo de descanso ou na fila do mercado. E se eu te dissesse que Jesus, sim, o próprio Jesus, sabia exatamente como isso era e deixou um ensinamento escondido nas entrelinhas das Escrituras? Esse ensinamento não está nos discursos longos, nem nos milagres espetaculares, mas nos detalhes. Em um gesto silencioso, numa oração sufocada, num versículo aparentemente simples, há um caminho prático, espiritual e poderoso para vencer a ansiedade. E o mais surpreendente, esse caminho não depende de você ser forte ou ter uma fé perfeita. Ele começa justamente quando você admite que está fraco, cansado e precisa de ajuda. Pouca gente fala isso, mas há um segredo entre os evangelhos que só quem já chorou em silêncio reconhece. Um segredo que Jesus usou nas madrugadas solitárias, nos desertos de provação e no jardim de Getsêmani, onde o peso da alma era tão grande que se transformou em suor de sangue. Você não precisa inventar uma força que não tem. Precisa apenas se permitir aprender com quem já venceu essa guerra antes de você. Por isso, antes de continuar, quero te pedir algo simples, mas profundo. Escreva nos comentários, agora mesmo, as palavras paz em Cristo. Isso é mais que um gesto. É um compromisso espiritual. É como estender a mão para o alto e dizer: Senhor, eu estou pronto para aprender, ouvir e ser transformado. Se isso fizer sentido para você, clique em curtir esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos transformar essa jornada em um marco na sua vida. Você não chegou até aqui por acaso. Há algo maior acontecendo e talvez essa seja a resposta que seu coração vinha pedindo em oração há dias ou meses. Porque a ansiedade, meu amigo, minha irmã, não é só um problema químico ou emocional. Muitas vezes, ela é uma prisão espiritual. E ninguém quebra grilhões da alma como aquele que veio para libertar os cativos. E se a ansiedade for apenas o sintoma de algo mais profundo? Algo que pode ser enfrentado de forma espiritual e prática ao mesmo tempo? O que Jesus viveu nas últimas horas antes da cruz pode revelar mais sobre sua dor do que você imagina. Porque tudo começa ali no Jardim das Oliveiras, a angústia no Getsêmani, Jesus e a oração, que liberta poucas cenas nas Escrituras, são tão intensas quanto a de Jesus no Getsêmani. É ali, entre oliveiras silenciosas e discípulos adormecidos, que o Filho de Deus revela sua dor mais humana. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38, ele diz. Essas palavras não são ditas por um homem comum, mas por aquele que curava enfermos com o toque, acalmava tempestades com uma ordem e multiplicava pão com gratidão. E mesmo assim, naquele instante, ele sente o peso da angústia como nós sentimos, talvez até mais. No Getsêmani, Jesus não faz uma oração triunfante. Ele se curva ao chão. Ele sua sangue. Ele se expõe com vulnerabilidade diante do Pai. E o que isso nos ensina? Que a oração não é lugar de performance, mas de verdade. Que orar não é encenar fé, é derramar fraqueza. Talvez você também esteja passando por uma noite dessas, em que tudo que resta
É cair de joelhos e dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas Jesus não para no pedido. Ele vai além. Ele diz: Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. É aqui que acontece o milagre invisível. Não é a circunstância que muda, é o coração que se alinha à vontade do céu. Jesus nos mostra que a paz não vem quando tudo se resolve. Ela chega quando a alma se rende. E é nessa rendição que o consolo desce, silencioso e poderoso, como uma brisa que ninguém vê, mas todos sentem. Há um detalhe que poucos notam. Lucas nos conta que durante essa oração, o suor de Jesus tornou-se como gotas de sangue. Lucas 22:44. Essa condição, chamada hematidrose, é rara e ocorre em situações de estresse extremo. O corpo dele absorveu a dor da alma. Isso nos mostra algo profundo. Jesus não apenas entende a sua ansiedade, ele já a carregou. Ele sentiu no corpo a aflição que agora machuca o seu coração. Outro ensinamento precioso está na atitude de Jesus com os discípulos. Mesmo em dor, ele não se isola. Ele pede: fiquem aqui e vigiem comigo. Às vezes, a cura começa quando paramos de enfrentar tudo sozinhos. Quem são os Pedro, Tiago e João da sua vida? Com quem você pode compartilhar sua luta e pedir: ora comigo? O apoio espiritual não elimina a batalha, mas fortalece o guerreiro. Mas os discípulos dormiram. E quantas vezes também nos pegamos dormindo espiritualmente nos momentos em que mais deveríamos estar despertos? Jesus os desperta e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. A carne é fraca sim, mas o espírito está pronto. E é nesse conflito que muitos caem. Querem vencer a ansiedade sem vigiar a mente, querem paz sem oração. Não há vitória sem disciplina espiritual. E enquanto tudo isso acontecia ali no jardim, algo se desenhava no invisível. A cruz ainda viria, o sofrimento não seria poupado, mas o Espírito de Jesus foi fortalecido na intimidade com o Pai. Há dores que você não vai evitar, mas há uma força disponível para atravessá-las. E talvez seja exatamente isso que você esteja precisando agora, porque no fundo você sabe que o deserto está logo ali. O deserto da tentação. A palavra como escudo da mente, o deserto, nunca foi apenas um cenário geográfico nas Escrituras. Ele é um espelho espiritual. Foi para lá que o Espírito levou Jesus logo após o batismo, e não por acaso, mas por propósito. No deserto, onde não há plateia, distração ou distraídos, a alma fica nua. E é exatamente nesse lugar árido que os pensamentos gritam mais alto, as dúvidas se multiplicam e as tentações ganham forma. Se a ansiedade tem algum esconderijo preferido, é nas horas silenciosas de vulnerabilidade. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus não teve pão, companhia nem conforto. A fraqueza física era visível, mas a batalha mais intensa era invisível e mental. Foi nesse estado que o inimigo atacou. E observe, ele não usou espadas nem ameaças, ele usou palavras, mentiras com cara de verdade. Frases sutis como: se tu és o Filho de Deus. Mateus 4:3. Essa é a mesma semente lançada em corações ansiosos. Será que Deus está mesmo contigo? Mas Jesus nos ensina um padrão divino de resistência. Ele não debate, não argumenta, não entra em crise. Ele responde: está escrito. 3 vezes. 3 golpes espirituais contra o veneno da dúvida. Ele recita a palavra com convicção, como quem saca uma espada certeira. A ansiedade se alimenta de pensamentos soltos, mas morre diante de verdades absolutas. Quando você declara: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, sua mente começa a se reestruturar. E quando o medo diz: você vai perder tudo, a Escritura responde: nunca te deixarei,
jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Quando o futuro parece escuro, Jeremias 29:11 acende a esperança. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Essas não são frases de autoajuda, são promessas eternas. A diferença? Elas têm respaldo no céu. São escudos que não falham, mas é preciso fazer da Bíblia mais que um livro na estante. Ela precisa morar na mente e no coração. No entanto, aqui vai um alerta. O inimigo também usa versículos. No deserto, ele distorceu a palavra para tentar manipular Jesus. Isso mostra que não basta conhecer a Bíblia, é preciso discerni-la com o Espírito. Quantas pessoas ansiosas acreditam que Deus as abandonou, quando, na verdade, estão em processo de lapidação? Quantas confundem provação com rejeição? O conhecimento sem discernimento é porta aberta para engano. Por isso, comece hoje mesmo a montar o seu arsenal espiritual. Pegue um caderno, escolha versículos que toquem as suas dores e escreva-os. Leia em voz alta, memorize, medite, faça como Jesus fez. Quando o pensamento vier como seta, responda como guerreiro. E não diga apenas o que sente, diga o que está escrito, porque quando a mente é treinada na verdade, ela se torna campo de paz e não de ansiedade. No final daquele episódio, lemos que os anjos vieram e o serviram. Mateus 4:11. Isso nos mostra algo profundo. O deserto tem fim, a tentação passa, a paz chega. Mas durante o processo, é a palavra que sustenta. Isso nos leva a uma outra reflexão. Se os pensamentos são como sementes, por que alguns frutificam e outros são sufocados? A parábola do semeador, preparando a mente como solo fértil. Quando Jesus contou a parábola do semeador em Mateus 13, ele não estava apenas falando sobre agricultura espiritual. Ele estava revelando os mistérios do funcionamento da mente. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas os solos são diferentes. Isso quer dizer que o resultado não depende só da palavra de Deus, mas da forma como o coração, e especialmente a mente, a recebe. É como se Jesus estivesse dizendo: o que está te impedindo de frutificar não é o que você ouve, é como você processa. O primeiro solo é à beira do caminho. A semente cai, mas nem chega a penetrar. Vem o inimigo e a rouba. É a mente superficial, acelerada, distraída, que ouve uma promessa num domingo e já esqueceu na segunda. É aquele coração que até se emociona, mas não aprofunda. Aqui, a ansiedade vence fácil. Por isso, desligar-se do excesso de informação, redes sociais e ruídos do dia a dia pode ser o primeiro passo para preparar o terreno. Quer um exemplo? Tire 10 minutos do dia para ouvir a Bíblia em áudio sem interrupções. Esse gesto simples já faz diferença. O segundo solo é pedregoso. Recebe a semente com alegria, mas não tem raiz. Quando vem a dificuldade, a fé murcha. Quantas vezes isso acontece? A pessoa ouve a palavra, até se anima, mas ao primeiro abalo, uma perda, um atraso, uma má notícia, se desmonta. A mente ansiosa é assim. Não aguenta o peso das promessas porque não tem estrutura para sustentá-las. É por isso que precisamos criar raízes. Através da meditação constante, leitura consistente e tempo de qualidade com Deus, mesmo quando não estamos sentindo nada. O terceiro solo é espinhoso. A semente até cresce, mas é sufocada pelas preocupações deste mundo. Veja como Jesus foi direto. Ansiedade, ilusões da riqueza, desejos por outras coisas. É a mente congestionada. O problema aqui não é falta de fé, é excesso de distração. A palavra até brota, mas não consegue respirar. Sabe aquela sensação de eu oro, mas parece que nada acontece? Pode ser que os espinhos estejam abafando tudo. Uma ação prática? Faça um jejum digital uma vez por semana. Livre-se do excesso.
O solo precisa de ar, mas há o quarto solo, o solo bom. E veja, ele não nasceu bom, ele foi trabalhado. Jesus diz que o solo fértil é aquele que ouve, entende e frutifica. Isso significa uma mente que não só escuta, mas mastiga, absorve e vive. E como se prepara um solo assim? Com ferramentas espirituais. Primeiro, arranque as pedras, examine-se com coragem. Onde está a sua incredulidade? Depois, queime os espinhos, elimine hábitos que te afastam de Deus. E por fim, regue com meditação, como diz o Salmo 1:2. Na sua lei, medita de dia e de noite. É preciso também proteger esse solo. O agricultor não grita com os pássaros, ele cobre a terra. Da mesma forma, você protege sua mente com o que consome, com as pessoas que escuta, com os ambientes que frequenta. A mente ansiosa é vulnerável, porque vive desprotegida, e muitas vezes o inimigo nem precisa atacar, basta encontrar a casa sem portas. Comece a blindar sua mente. Louvor pela manhã, oração à tarde, versículo antes de dormir. Pequenos gestos, grandes colheitas. Quando a palavra encontra solo fértil, ela frutifica 30, 60, 100 por um. A transformação é progressiva, silenciosa, mas real. E ao entender isso, a ansiedade já começa a perder espaço. Mas tem algo mais, porque até a semente mais bem plantada precisa passar por um filtro. Um filtro que define o que pode ou não permanecer em sua mente. Filipenses 4:8. O filtro divino da mente cristã. Imagine se, antes de cada pensamento ser aceito, ele tivesse que passar por um detector espiritual. Se houvesse um filtro capaz de barrar tudo o que fere, assusta, engana ou contamina a mente. Pois é exatamente isso que o apóstolo Paulo propõe em Filipenses 4:8. Ele apresenta 8 critérios espirituais que funcionam como portas de entrada para o que deve ou não ocupar seu pensamento. É como se dissesse, quer paz? Comece por aqui. Paulo começa dizendo, tudo o que é verdadeiro. Isso é um escudo contra as suposições que alimentam a ansiedade. Quantas vezes você sofreu por coisas que nunca aconteceram? Pensou que alguém estava com raiva, que ia dar tudo errado, que Deus te abandonou, e era tudo mentira? A mente ansiosa se alimenta de ficções. Então, toda vez que o pensamento surgir, pergunte, isso é verdade ou é só medo disfarçado? E se não tiver certeza, vá à palavra, porque ela é a verdade absoluta. O segundo critério é tudo o que é nobre. A nobreza aqui não tem a ver com títulos ou fama, mas com elevação de espírito. É pensar o que honra, o que edifica, o que aproxima do céu. Pensar em vingança, fofoca, inveja, não combina com a mente de Cristo. Depois vem o que é justo, ou seja, pensamentos que promovem equilíbrio, misericórdia, justiça e não julgamento. Pensar com justiça é se recusar a condenar pessoas por dentro. Quer um exercício? Quando pensar mal de alguém, ore por ela. A lista continua. Tudo o que é puro. A pureza não é só o oposto da impureza sexual, é também o antídoto para pensamentos corruptos, torpes, envenenados. É guardar o coração de contaminações sutis, como filmes que despertam desejos distorcidos ou músicas que plantam tristeza sem você perceber. Depois, ele menciona o amável, o pensamento que aquece, que inspira amor, que te torna mais compassivo. Há ideias que nos tornam frios, amargos, e outras que nos fazem lembrar que a vida ainda vale a pena. O sexto critério é o que é de boa fama, ou seja, aquilo que constrói, que reflete o caráter de Cristo. Ficar alimentando pensamentos sobre tragédias, desastres, o pior das pessoas.
Tudo isso é como espalhar lixo na sala da alma. A mente ansiosa tem esse vício, colecionar possibilidades ruins. Mas Paulo diz, se não é digno de louvor, rejeite. O que é virtuoso e digno de louvor deve ser nosso foco. Imagine ter uma mente que antes de pensar, pergunta, isso glorifica a Deus? Agora, aqui vai um exercício prático. Escreva os 8 filtros de Filipenses 4:8 em um papel e cole no espelho do banheiro ou no local onde você costuma orar. Toda vez que um pensamento te atacar, passe-o por esse checklist. Se não passar por esses portões, ele não merece espaço. Isso pode parecer simples, mas cria um novo padrão mental. E mais, fortalece sua identidade espiritual. Porque, como Paulo diz em 2 Coríntios 10:5, é necessário levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E quando você começa a pensar assim, algo muda de dentro para fora. Você deixa de ser vítima dos seus pensamentos e passa a ser guardião da sua mente. Não é uma mudança de um dia para o outro, mas um treinamento diário. E quanto mais você pratica, mais percebe que está dominando a ansiedade, não sendo dominado por ela. E talvez seja por isso que tantos salmos começam com lamento, mas terminam em adoração. Davi e os salmos, renovando a mente cansada. Com adoração, Davi não foi apenas um rei ou um guerreiro. Ele foi um homem que entendeu como transformar dor em louvor. Quando a mente estava cansada, ele não se calava, não fugia, não mascarava. Ele escrevia, cantava, orava. Nos Salmos, encontramos um retrato íntimo de uma alma que oscilava entre o céu e o abismo. No Salmo 13, por exemplo, ele pergunta, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Esse clamor é tão cru que parece ecoar direto da alma de quem hoje vive no limite da ansiedade. Davi ensinou que oração não precisa ser bonita, precisa ser honesta. Quando a mente está esgotada, Deus não espera palavras polidas, Ele espera sinceridade. Você não precisa fingir força diante de quem já conhece sua fraqueza. Em vez de recitar fórmulas decoradas, experimente escrever uma oração sua, do jeito que sai do peito, com raiva, com dor, com medo, com fé. Faça como Davi, diga tudo, porque quando você verbaliza a dor, ela começa a perder o poder sobre você. No Salmo 143:5, Davi compartilha outro segredo. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras. Quando a mente está cansada, ela esquece. Esquece os livramentos, as orações respondidas, os milagres pequenos que se perderam na rotina. Isso é perigoso. Por isso, é importante manter um diário espiritual. Anote o que Deus já fez, os versículos que te sustentaram, as portas que se abriram. A memória da fé é alimento para a alma desgastada. O Salmo 42 traz um momento emblemático. Davi fala consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele está pregando à própria mente. Isso é mais do que poesia. É uma disciplina espiritual. Quando os pensamentos começarem a gritar, responda. Proclame em voz alta. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Isso não é negação da realidade. É lembrar a alma que o sofrimento não é o fim da história. E isso muda o ambiente interno, mesmo que o externo continue igual. Outra chave está no louvor. Sim, cantar, mesmo sem voz. Porque louvor é mais que melodia, é uma declaração de autoridade espiritual. Davi tocava a harpa e os demônios que atormentavam Saul fugiam. 1 Samuel 16:23. Isso não era música relaxante, era guerra espiritual. Quando sua mente estiver em colapso, experimente colocar um salmo em áudio e repetir com fé. O Salmo 27, o 91, o 46. Eles não foram escritos para decorar, mas para confrontar a aflição. Davi também nos ensina que descansar não é desistir. Ele chorava, sim, mas depois se levantava. Ele questionava, mas continuava a jornada.
Quantas vezes a ansiedade tenta te convencer de que por estar cansado, você está acabado. Mas a verdade é, cansaço não é o fim, é apenas uma estação. E como toda estação, ela passa. O que define o futuro da mente não é o peso que ela carrega, é a direção para onde ela olha. E essa direção precisa estar apontada para o céu, porque mesmo que tudo em volta pareça escuro, há uma certeza que se repete nos Salmos como um refrão sagrado: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mas, e quando os pensamentos escuros não vêm de dentro, mas de fora, como vozes, acusações, opressões, aí a batalha ganha outro nome. Jesus e a libertação de mentes oprimidas, há dores na mente que não se explicam só com psicologia ou cansaço emocional. São pensamentos que não apenas surgem, eles atacam, desvalorizam, intimidam, acusam, sem cessar. E às vezes, por trás disso, existe mais do que emoção, existe opressão espiritual. Em Marcos 5, vemos Jesus encontrando um homem dominado por uma legião de demônios. Ele morava entre os túmulos, gritava dia e noite e se feria com pedras. Pode parecer extremo, mas esse homem representa simbolicamente o que acontece quando a mente é tomada pelo caos. A primeira coisa que Jesus faz ao encontrá-lo é perguntar: qual é o teu nome? Marcos 5:9. Isso parece simples, mas é profundo. Nomear é tomar autoridade. Pensamentos opressivos costumam ser nebulosos, confusos, intensos, e justamente por isso precisamos identificá-los. Dizer: isso é medo, isso é rejeição, isso é mentira, já enfraquece o domínio deles. Quando nomeamos o inimigo, tiramos a máscara. E quando tiramos a máscara, recuperamos o controle espiritual sobre o que sentimos. Jesus não debate com a opressão. Ele ordena: sai dele, espírito imundo. Marcos 5:8. Isso nos ensina que libertação exige postura, não conversa. Muitas pessoas oram pedindo alívio, mas continuam alimentando os pensamentos que as adoecem, se prendem a vozes de culpa, medo, vergonha. Jesus nos ensina a ser firmes, diretos, posicionados. Você pode sim declarar com autoridade espiritual: esse pensamento não me pertence. Em nome de Jesus, eu o rejeito. Mas há um detalhe revelador na fala de Jesus. Depois de expulsar os demônios, ele não deixa o homem vazio. Isso tem tudo a ver com o alerta de Lucas 11:24-26, onde Jesus explica que quando um espírito imundo sai e volta, se encontra a casa varrida, adornada, mas vazia, ele retorna com 7 piores. A mente não pode ficar desocupada. Expulsar pensamentos ruins é só o primeiro passo. O segundo é encher a mente com o Espírito Santo, com a palavra, com louvor. Aqui vai uma prática simples, mas poderosa. Toda vez que rejeitar um pensamento opressor, preencha o espaço. Cante um louvor, declare um versículo, escreva uma frase de fé e leia em voz alta. Versículos como: eu sou filho de Deus, herdeiro com Cristo. Romanos 8:17, ou a paz de Deus guardará meu coração e minha mente. Filipenses 4:7, se tornam muralhas espirituais. Não subestime o poder de repetir uma verdade divina em voz alta. E vale lembrar, há batalhas que também exigem apoio humano. Jesus é poderoso para libertar, mas muitas vezes ele usa ferramentas como terapia cristã, aconselhamento pastoral ou grupos de oração. Fé e cuidado caminham juntos. A fé fortalece o espírito e o cuidado organiza a alma. Então, se você sente que está lutando sozinho contra uma opressão mental intensa, procure ajuda. Deus também age através de pessoas. A libertação é real, é possível e está disponível, mas ela precisa ser mantida, vigiada e fortalecida, porque o inimigo não descansa e a mente precisa estar pronta, não só para expulsar a mentira, mas para manter viva a verdade. E talvez seja por
Isso que Paulo, mesmo preso, mantinha a mente blindada como uma fortaleza. E ele fez isso por meio de um sistema espiritual que qualquer pessoa pode aplicar. O sistema de defesa mental de Paulo imagine estar preso injustamente, acorrentado, cercado por inimigos e ainda assim escrever uma carta cheia de esperança, em paz e gratidão. Foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez. Em Filipenses 4, 6, 9, ele revela o segredo para manter a mente firme mesmo quando tudo ao redor desaba. Esse segredo é o que podemos chamar de sistema de defesa espiritual. Um conjunto de atitudes práticas e espirituais que blindam a mente contra a ansiedade. Paulo começa com um comando claro: não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, 6. Ele não diz não sintam ansiedade, mas não andem ansiosos. Ou seja, o sentimento pode até bater à porta, mas não deve dirigir a sua vida. A ansiedade, segundo a raiz grega da palavra, significa ser puxado em direções diferentes. E é exatamente isso que ela faz. Fratura a mente, estica os pensamentos, cria caos. O primeiro passo é reconhecer o estado da alma e não permitir que ele te conduza. Depois, ele nos dá a substituição prática. Troque a ansiedade pela oração específica. Não ore apenas, Senhor, me ajuda. Diga, Pai, estou com medo disso, preocupado com aquilo. Quanto mais clara a sua oração, mais ela organiza seus pensamentos. E Paulo vai além. Ore com ações de graças. Isso parece estranho, né? Agradecer antes de ver o milagre. Mas é nesse movimento de fé que o sobrenatural acontece. A gratidão no meio da dor é uma arma poderosa contra o desespero. Em seguida, ele faz uma promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes. Filipenses 4, 7. Olha que coisa linda. Essa paz não é humana nem lógica. Ela não depende das circunstâncias. E mais, ela guarda, protege, vigia. A palavra grega aqui para guardar é a mesma usada para soldados em vigília. Isso significa que a paz de Deus se torna uma sentinela espiritual, vigiando seus pensamentos como um escudo invisível. Agora, aqui vem uma aplicação prática essencial. Ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, declare um versículo, algo como: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Depois, anote em um caderno 3 situações que estão te preocupando e transforme cada uma delas em uma petição específica. No fim do dia, escreva 3 motivos para agradecer, por mais simples que sejam. Essa disciplina espiritual cria um ritmo de paz interior. E mais, quando sentir sua mente acelerada durante o dia, pare por 60 segundos, respire fundo e diga: Senhor, guarda minha mente com a tua paz. Isso pode parecer pequeno, mas ao longo do tempo cria uma fortaleza mental que resiste a qualquer tempestade emocional. O segredo está na constância. É como tomar um remédio espiritual todos os dias. A paz é um fruto, e todo fruto precisa de cultivo. Paulo termina esse bloco com um lembrete poderoso. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, 9. Ou seja, não basta saber, é preciso viver. A paz não é mágica, é consequência de uma mente treinada. Mas e quando não conseguimos nem encontrar palavras para orar? Quando tudo o que sobra é o silêncio. O poder da oração em silêncio. Quando faltam palavras, nem sempre a oração é feita com palavras articuladas. Às vezes, o coração está tão apertado que a única coisa que conseguimos fazer é suspirar. E ainda assim, Deus escuta. Paulo escreve em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que,
Mesmo quando a mente está em colapso e a boca emudece, há uma linguagem que sobe ao céu, o silêncio sincero da alma rendida. Vivemos em um mundo barulhento. Tudo exige pressa, opinião, resposta imediata. Até na oração, muitos acham que é preciso falar muito, repetir frases longas, emocionar a Deus com intensidade. Mas o próprio Jesus nos alertou. Quando orardes, não useis de vãs repetições. Mateus 6:7. O céu não se move por quantidade de palavras, mas pela verdade nelas contida. E quando não há palavras, o Espírito Santo traduz a lágrima, o olhar, a respiração. No livro de 1 Samuel 1, vemos Ana, mãe de Samuel, orando em silêncio no templo. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. E mesmo assim o Senhor ouviu, tanto que ela concebeu um filho. Isso nos mostra que o silêncio também é oração, e às vezes é a mais poderosa. Quando você se ajoelha e apenas diz, Pai, eu estou aqui, sem mais nada já está orando, porque Deus não ouve só o som, Ele ouve o Espírito. Lamentações 3:26 afirma, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E o Salmo 62:1 declara, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Isso é rendição. É parar de tentar resolver com a força do braço e permitir que Deus seja Deus. Quando você ora em silêncio, está dizendo, eu confio mesmo sem entender. É fé pura, sem explicações. Aqui vai um convite prático. Separe 5 minutos do seu dia para sentar-se em silêncio diante de Deus. Sem música, sem celular, sem agenda. Apenas você e o Senhor. Se quiser, repita mentalmente, Jesus, acalma o meu coração. E fique ali, respire fundo. Deixe que Ele fale com você do jeito que só Ele sabe. Não subestime esse exercício. Ele tem o poder de reorganizar o interior. Em momentos de ansiedade profunda, essa prática pode ser ainda mais eficaz do que muitas palavras. O silêncio espiritual desarma os pensamentos acelerados, acalma o corpo e abre espaço para o agir divino. É como se o coração dissesse, não sei mais o que pedir, mas continuo aqui. Não tenho mais o que falar, mas não irei embora. E Deus responde a esse tipo de presença. Jesus, antes dos maiores momentos da sua missão, se retirava para orar sozinho. O Getsemane é prova disso. A cruz foi precedida por silêncio, e esse silêncio foi sagrado, porque quando o coração se cala e se rende, o céu se manifesta. Mas, e quando, mesmo depois do silêncio, a alma ainda grita? E quando a mente continua agitada buscando uma saída? O louvor como arma espiritual. Há dores que apertam tanto o peito que a alma parece afundar. Nessas horas, muitas pessoas acham que o louvor é só um enfeite, algo para quando tudo está bem. Mas Davi nos mostra o contrário. No Salmo 34:1, ele declara, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E sabe qual era o contexto? Ele tinha acabado de se humilhar, fingir-se de louco diante de Abimeleque para não ser morto. Louvar ali era insano e ao mesmo tempo divinamente estratégico. Louvor não é emoção, é decisão espiritual. É declarar que Deus é bom mesmo quando o mundo está desabando. É se posicionar acima das circunstâncias. Quando você canta, lê um salmo em voz alta ou repete uma música de adoração, você está, na verdade, abrindo portões espirituais. O inimigo não suporta louvor verdadeiro, porque ele lembra ao céu, à terra e ao inferno quem é o Senhor da sua história. Louvor é resistência, louvor é guerra. Davi sabia disso. Em 1 Samuel 16:23, ele tocava harpa e os espíritos malignos que atormentavam Saul iam embora. Não era música relaxante, era poder espiritual. Talvez na sua casa, no seu quarto, no seu carro, esteja precisando soar um louvor.
Quando a mente estiver em desespero, escolha um salmo como o 27, o 91 ou o 46 e declare: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Essa prática transforma o ambiente, mas principalmente transforma você por dentro. O Salmo 42 revela um segredo profundo. Davi está em crise e diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele fala consigo mesmo. Ele prega a alma. Isso é um ato de fé. Porque louvar antes de ver o milagre é confiar no caráter de Deus, não só no resultado. É declarar: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 23, 4. É abrir a boca e permitir que o som do céu afogue. O som da ansiedade. Aqui vai um exercício prático e simples. Crie uma playlist de louvor com músicas que falem de vitória, confiança e descanso em Deus. Quando estiver angustiado, coloque essa playlist e cante junto, mesmo que a voz falhe. Mesmo que esteja chorando, cante. Porque há libertação no som do louvor. E mais, escolha um salmo para memorizar. Recite em voz alta todos os dias. Você vai perceber que ele começará a habitar sua mente, mesmo quando você não estiver tentando. O louvor também quebra cadeias invisíveis. Paulo e Silas estavam presos, feridos, injustiçados. Mas à meia-noite, em vez de reclamar, começaram a cantar. E o que aconteceu? Um terremoto abriu as portas da prisão. Atos 16, 25, 26. Isso não é metáfora, é princípio espiritual. Louvor move o céu. Louvor abala estruturas. Louvor transforma realidades. Mesmo na dor, louve. E se a sua voz estiver fraca, se não conseguir cantar, tudo bem, leia, declare, sussurre, porque o louvor que sai em lágrimas também é aceito. Deus não ouve apenas notas musicais, Ele ouve a intenção. E quando você louva, algo no mundo espiritual se movimenta. Mas, e depois que a canção acaba? Quando o mundo volta a apertar e a ansiedade tenta retornar, como manter firme essa libertação? Mantendo a libertação. O pós-guerra espiritual pouca. Gente fala sobre isso, mas depois de um momento de libertação espiritual, a ansiedade tenta voltar. Como uma sombra que ronda, ela aparece quando você menos espera, numa madrugada. De insônia, numa notícia inesperada, numa memória antiga. E isso não significa que a vitória foi falsa ou que Deus não agiu. Significa apenas que, como Jesus alertou em Mateus 12, 43, 45, a casa precisa continuar cheia. Porque onde há espaço vazio, o inimigo volta, e volta mais forte. A libertação é um milagre, mas a manutenção dela é uma escolha diária. Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Vigiar não. É viver com medo. É viver com consciência. Perguntar-se todos os dias: o que estou alimentando na minha mente? Com quem tenho andado? O que tenho permitido entrar pelos meus olhos e ouvidos? Porque a mente é um jardim. Se você não planta intencionalmente, o mato cresce sozinho. Aqui vai uma prática espiritual simples e eficaz. Crie uma rotina de reposição. Comece o dia com um versículo. Pode ser em um post-it no espelho ou no celular. Durante o dia, tire 5 minutos para orar, mesmo que seja andando ou lavando louça. À noite, leia um salmo antes de dormir. Isso não é religiosidade, é vigilância. São âncoras que impedem que a alma seja arrastada pela tempestade da ansiedade. A comunhão também é fundamental. Você não foi feito para lutar sozinho. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, levou Pedro, Tiago e João com ele ao Getsêmani, e ainda que eles dormissem, o gesto de buscar companhia mostra algo importante. O apoio espiritual fortalece. Tenha alguém com quem orar, alguém que te lembre das promessas quando você esquecer.
Participe de uma célula, de um grupo online, compartilhe testemunhos. Tudo isso é escudo contra recaídas. Outra ferramenta poderosa são as declarações de fé. Memorize frases que afirmem sua identidade espiritual. Por exemplo, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Deus diz que eu sou. Ou, a ansiedade não me define, a paz de Cristo habita em mim. Diga isso em voz alta nos momentos em que os pensamentos quiserem tomar conta. Isso pode parecer simples, mas cria trilhas novas no seu cérebro e fortalece sua autoridade espiritual. Tenha também recursos à mão. Uma playlist de louvor, um caderno de promessas, uma lista de versículos que te acalmam. Versículos como, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7, ou não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41:10, funcionam como antídotos contra os ataques repentinos da mente, repetidos. Com fé, eles reposicionam sua alma. E quando parecer que tudo voltou ao ponto de partida, lembre-se, paz não é um estado fixo, é um fruto cultivado. Assim como o maná caía todos os dias no deserto, a paz também precisa ser buscada diariamente. Deus dá a porção certa, no tempo certo, mas você precisa sair da tenda e colhê-la. E talvez agora seja a hora de olhar para tudo isso e decidir. Vai deixar essas verdades morrerem em teoria ou transformar em prática viva, um chamado à perseverança e prática-se. Você chegou até aqui, entenda uma coisa. Isso não foi por acaso. Você venceu distrações, superou cansaço e escolheu mergulhar em uma jornada que muitos começam, mas poucos terminam. Isso já mostra que há uma fome espiritual dentro de você. Uma sede que não será saciada com conteúdo raso ou frases motivacionais. O que Deus começou em seu coração ao longo dessas palavras é uma obra viva e agora Ele te chama para responder com uma decisão. A sua mente não precisa mais ser refém dos mesmos pensamentos. O ciclo pode ser quebrado, a ansiedade pode ser vencida, mas isso só vai acontecer se você transformar o conhecimento que recebeu em prática diária. A cada oração feita, a cada versículo declarado, a cada louvor cantado, você fortalece sua mente e abre espaço para a paz de Cristo reinar. Não deixe isso morrer aqui. Pegue uma folha agora e escreva: minha mente pertence a Cristo. Coloque isso no seu quarto, na sua carteira, no espelho. Agora, me diga com sinceridade, o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu? Vai fechar o vídeo e continuar como se nada tivesse acontecido? Ou vai dar o primeiro passo prático ainda? Hoje, ore em silêncio. Escolha um salmo para memorizar. Ligue para alguém e ore junto. Escreva um versículo e leia em voz alta. A transformação não está em um único ato grandioso, mas na constância das pequenas escolhas, dia após dia, pensamento após pensamento. E se esse conteúdo falou com você, se tocou pontos da sua alma que estavam guardados há tempo, então é hora de firmar um compromisso. Escreva agora nos comentários: minha mente pertence a Cristo. Não é só uma frase, é um pacto espiritual, uma declaração de guerra contra a ansiedade. Você está dizendo ao céu e ao inferno: aqui não mais. A minha mente é solo sagrado. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações. Esse canal é mais do que vídeos. É um lugar de refúgio, onde milhares de pessoas como você têm encontrado respostas, consolo e direção. Junte-se a essa família de fé. Participe, comente, compartilhe com quem precisa. Porque o que te edificou hoje pode ser o que vai sustentar alguém amanhã. E lembre-se, a ansiedade late, grita, insiste, mas ela não manda mais em você. O Espírito Santo está trabalhando em sua mente, reorganizando, restaurando, curando. Agora é com você.
Vai aplicar ou vai esquecer? Vai viver no mesmo ciclo ou vai romper com ele? O que Deus começou hoje pode transformar sua vida para sempre, se você não desistir de regar essa semente.